Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre choque mecânico e para iniciar não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joinha, tá bom? Para receber novas notificações aí. Então vamos à aula de hoje. O que é o choque mecânico? É o encontro entre dois ou mais corpos. Quando dois ou mais corpos se encontram, nós temos aí um choque. O choque ele pode ser dividido em três. O choque perfeitamente elástico, o choque perfeitamente inelástico e o choque parcialmente elástico. Então vamos aqui, ó. Choque perfeitamente elástico. Então nós temos aqui dois corpos, A e B, que estão se movendo horizontalmente para a direita, isso antes do choque. Neste caso aqui, eu estou considerando que a velocidade do corpo A é maior que a velocidade do corpo B. Então o A vai encontrar-se com o B, vai chocar-se com o B. Aqui nós estamos vendo, ó, após o choque. Então o A veio, bateu no B, o B foi para lá e o A continuou no mesmo sentido. É claro que eu estou vendo aqui que quando o A bateu em B, B aumentou a velocidade e A diminuiu a velocidade. Então, em qualquer tipo de choque, a força é entre esses corpos. Então, você despreza as forças externas, então o choque vai ocorrer com as forças internas, entre os corpos. Então, nós podemos considerar que em qualquer choque, o sistema é isolado. E nós já falamos que quando o sistema é isolado, a quantidade de movimento antes de um choque tem que ser igual à quantidade de movimento após o choque. Então, isso é o mais importante que nós temos aqui, ó. Quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque em qualquer choque. Perfeitamente elástico, perfeitamente inelástico e parcialmente elástico. Em qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento antes e depois vai ser a mesma. Então, vamos aqui, ó. Mas eu estou vendo que, se esse choque é perfeitamente elástico, esses dois corpos eles estão se encontrando, depois vão se separar. Porque após o choque, B aumenta a velocidade e A diminui. Mas importante, hein? A quantidade de movimento antes e depois se conserva. E neste caso aqui, a energia cinética antes do choque também tem que ser igual à energia cinética depois do choque. Ou seja, aqui não há dissipação de energia. O que tinha antes vai ter depois. Não podemos esquecer que a velocidade de um corpo é diferente da outra, mas o sistema tem uma velocidade cuja energia cinética vai ser a mesma nas duas situações. Então, aqui nós temos choque perfeitamente elástico, a quantidade de movimento vai se manter, a energia cinética antes do choque vai ser igual à energia cinética depois do choque. Então, inicialmente, é isso que nós vamos trabalhar com todos os outros tipos de choque. O choque inelástico, a única diferença do elástico é que após o choque, os corpos seguem juntos. Então, imagina uma situação assim, tem uma bola de gude, você movimenta essa bola de gude, ela choca-se com uma goma qualquer e gruda nessa goma. Então, a bola de gude e a goma seguem juntos. Então, esse choque, onde os corpos, após o choque, seguem juntos, grudados, nós chamamos de choque perfeitamente inelástico. Mas veja que o choque é devido às forças internas desses dois corpos. Então, a quantidade de movimento vai se conservar. A quantidade de movimento antes e depois do choque também permanece a mesma. E aqui sim, ó, como esses dois corpos seguem juntos, eles terão velocidade menor que a inicial. Então, a energia cinética antes do choque é muito maior que a energia cinética depois do choque. Aí está, ó. Então, isso é importante. Então, nós temos aqui a quantidade de movimento é a mesma antes e depois do choque, e a energia cinética, neste caso, antes é muito maior que depois,
já que eles seguem juntos, você aumenta a massa, a velocidade tende a diminuir. E aqui nós temos o choque parcialmente elástico, então ele está entre o perfeitamente elástico e o inelástico. Esses dois corpos, após o choque, eles seguem separados. Então, a quantidade de movimento aqui, antes e depois do choque, vai se manter. E a energia cinética antes é apenas maior que a energia cinética depois do choque. Aí está, ó. Detalhe importante, hein? Neste caso aqui, ó, a energia cinética antes é muito maior que a energia cinética depois, mas como esses dois corpos seguem juntos, se a massa aumenta, a velocidade vai diminuir. Por isso que eu botei aqui o muito maior. Então aqui nós temos o choque parcialmente elástico, quantidade de movimento vai se conservar. Choque perfeitamente elástico e o choque parcialmente elástico. Então nós temos os três tipos de choque aí. Importante, hein? Coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição está relacionado à velocidade relativa entre os corpos. E o coeficiente de restituição em qualquer tipo de choque é representado pela letra E, é velocidade relativa depois do choque, dividido pela velocidade relativa antes do choque. É assim que se calcula o coeficiente de restituição. Então, daqui eu vou tirar isso, ó. O E vai ser igual. Como que você calcula a velocidade relativa depois do choque? Quando os corpos estão em sentidos iguais após o choque, a velocidade relativa é a diferença entre as duas velocidades. Quando os corpos estão se movendo na mesma direção em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma das velocidades. Então vamos aqui, ó. Depois do choque, nós temos VB', VA', VB', VA', então aqui vai ficar, ó, depois do choque, a velocidade relativa depois do choque vai ser VB' menos VA', velocidade relativa antes do choque, VA menos VB. Então é assim que nós vamos determinar o coeficiente de restituição de um choque mecânico. Aí nós vamos analisar o seguinte, ó. Através desse coeficiente de restituição, eu vou analisar se o choque é perfeitamente elástico, parcialmente elástico ou perfeitamente inelástico. De que forma? Olhem aqui. Se o E for 1, significa que a velocidade relativa depois do choque tem que ser igual à velocidade relativa antes do choque. Então, o choque é perfeitamente elástico. Então, aqui nós temos perfeitamente elástico. Aqui está. Se o E for igual a 0, olha aqui. Detalhe importante, a velocidade relativa aqui, ó, depois do choque, é a diferença entre as duas velocidades. Se o corpo A está se movendo para lá com velocidade V' e o B com velocidade V', essa diferença aqui vai dar 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então o choque é perfeitamente inelástico quando o E for 0, coeficiente de restituição. Então aqui eu vou escrever perfeitamente inelástico. Aqui está. E quando o E estiver entre 1 e 0, ou seja, quando o E for menor que 1 e maior que 0, nós temos o choque parcialmente elástico. Então aqui, parcialmente elástico. tá, aqui está a situação que nós precisamos. Normalmente, para a resolução de um problema de choque mecânico, nós vamos trabalhar com a igualdade entre as quantidades de movimento e o coeficiente de restituição. Aí você resolve qualquer problema
de choque mecânico. Detalhe importante, hein? Quando você inicia o estudo, você tem que adotar um sentido para o movimento. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu adotei o sentido positivo para cá. Adotei o sentido positivo para cá, ó. E aqui adotei o sentido positivo também para cá. Ah, pode ser o contrário? Claro que pode, mas é melhor você considerar para a direita o sentido positivo. E o coeficiente de restituição sempre trabalha com isso daqui, que vai dar tudo certinho aí. Agora vamos fazer os exemplos aí para fixar isso que nós falamos. Dois corpos A e B iguais e de mesma massa estão numa mesa perfeitamente lisa e horizontal. A choca-se com B num choque perfeitamente elástico e frontal, com velocidade V0. Prove que após o choque, A permanece em repouso e B adquire velocidade V0. Então, aqui eu tenho a situação, ó, corpo A se movendo, o B eu não sei como está, após o choque. Então, aqui, ó, vai ser antes do choque, antes, e aqui depois do choque. Antes do choque, o A está se movendo horizontalmente para a direita, eu que convencionei, o B eu não sei como está. Após o choque, A fica parado, que ele fala que A permanece em repouso, e o B se move com velocidade V0. Então, olha só, inicialmente, o corpo A estava se movendo com velocidade V0. Após o choque, o B passou a se mover com velocidade V0 e o A ficou parado. Então, vamos determinar qual é a velocidade desse corpo B antes do choque, que ele não falou. Não sei como está. Mas nós sabemos que em qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. E eu vou considerar o sentido para lá como positivo, hein? Beleza? Podia ser o contrário. Olha, quantidade de movimento antes do choque. Massa do corpo A, velocidade do corpo A, mais massa do corpo B, velocidade do corpo B. Então, é a quantidade de movimento dos dois corpos antes do choque. Igual, quantidade de movimento após o choque. Quantidade de movimento é massa, velocidade, mais massa, velocidade. Então, antes do choque, depois do choque. Olha só, como ele falou que esses corpos têm mesma massa, nós podemos aqui, ó, cancelar todas as massas, ó. Se ele tem mesma massa, divide tudo por M e cancela aí. Então, aqui nós temos a velocidade de A antes do choque é V0. A velocidade de B antes do choque, nós não sabemos. Igual a velocidade do choque, a velocidade do corpo depois do choque, ele falou que o A permanece em repouso após o choque. Então, é 0. Mais a velocidade de B após o choque, ele falou que B se move com velocidade V0. Então, olha o que nós temos aí. VB igual a V0, passa para lá, vai dar menos V0. Ou seja, o corpo B antes do choque está parado. Então, conclusão que, para que isto ocorra, a velocidade de B antes do choque tem que ser 0. Outra maneira de você resolver isso, olha aqui, usando o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição vai ser velocidade relativa após o choque, VB' menos VA', como acabamos de falar, dividido pela velocidade relativa antes do choque, que é VA menos VB. Nós comentamos que todo choque perfeitamente elástico, o E vale 1. Então, aqui nós temos VB', velocidade B, depois do choque. Ele falou que é V0. Menos velocidade de A depois do choque. Ele falou que é 0. Dividido pela velocidade de A antes do choque é V0. E a velocidade B antes do choque, nós não sabemos. Como nós fizemos aqui. Vamos ver se dá 0 igual. Então, aqui vai ficar 1 igual V0 menos 0 dá V0, dividido por V0 menos VB. Olha, isso está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó.
V0 menos VB vezes 1 dá o próprio, igual a V0. Então, vou passar V0 para cá e VB para lá. Ó, V0 menos V0 é igual a VB, ou seja, a velocidade B antes do choque, para que após o choque A fique em repouso e B com velocidade V0 tem que ser 0. Então, deu exatamente igual ao anterior. Então, você pode trabalhar com esse daqui, ou com esse daqui você encontra a velocidade B antes do choque, que vai dar 0. Não esqueça que isso foi um choque frontal e elástico. Então, quando ele tem mesma massa, eles trocam de velocidade. Vejam que antes a velocidade de B era V0 e o corpo B estava parado. Após o choque, eles trocaram de velocidade. Isso só é possível quando o choque é frontal e os corpos têm mesma massa, eles trocam de velocidade. Então, está aí provado o exemplo de choque perfeitamente elástico. Vamos ao segundo exemplo. Como indica a figura que está aqui, um corpo A de massa 6 kg e velocidade de 10 metros por segundo choca-se com outro corpo B de massa 12 kg inicialmente parado, ele está em repouso. O coeficiente de restituição do choque é 0,5, isso significa que esse choque é parcialmente elástico, porque nós vimos na aula que quando E, o coeficiente de restituição, vale 1, o choque é perfeitamente elástico. Quando vale 0, é perfeitamente inelástico. E quando está entre 0 e 1, é parcialmente elástico. Então, nesse caso aqui, o choque é parcialmente elástico. Determine as velocidades de A e B após o choque. Então, aqui, ó, eu fiz dois desenhos aqui. Esse primeiro desenho é antes do choque. E esse segundo é depois do choque. Então, vamos analisar. Vou considerar o sentido do movimento para lá como sendo positivo. Podia ser o contrário. Então, após o choque, ou seja, depois do choque, eu não sei para onde o corpo A e B vai. Então, eu não posso analisar se vai ser positivo ou negativo. Vamos ver no final isso. Então, vamos aqui. Ó. Em qualquer choque, seja perfeitamente inelástico, perfeitamente elástico ou parcialmente elástico, a quantidade de movimento ou momento linear se conserva. Então, aqui nós temos a quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Antes do choque, nós temos dois corpos. Então, vai ser quantidade de movimento do corpo A mais quantidade de movimento ou momento linear do corpo B. Igual, após o choque, nós temos a quantidade de movimento de A, que é MA vezes. Agora, o A vai ter outra velocidade. Botei VA' porque é diferente de VA. Mais MB VB'. Eu botei mais aqui porque eu não sei para onde eles vão, então eu vou considerar mais. Aqui nós temos, se a velocidade de B antes do choque é 0, isso tudo aqui vai dar 0. Então, substituindo, nós temos massa de A, 6 kg, velocidade de A antes do choque, 10. Igual, porque aqui tudo é 0. Massa de A, 6 kg, a velocidade de A após o choque eu não sei, mais massa de B, 12, velocidade de B após o choque eu não sei. Então aqui, eu vou simplificar por 6 isso daqui, por 6. Então aqui vai ficar 10 igual a VA' mais 2 VB'. Então aqui eu tenho uma equação que eu vou guardar. Vejam que nós temos duas incógnitas, uma equação 1, duas incógnitas que eu não sei como é que eu vou resolver isso. Por enquanto não dá. Vou para a segunda condição. Nós sabemos que o coeficiente de restituição é VB' menos VA', ou seja, velocidade relativa depois do choque, dividido pela velocidade relativa antes do choque. O E, coeficiente de restituição, vale 0,5. Igual VB', que nós não sabemos, VA', que nós não sabemos, aqui vale 10, menos 0. Passa para cá, 10 menos 0 é 0, passa para cá, vai ficar 5, igual a VB' menos VA'. Aí, outra equação que nós temos aqui, outra equação aqui,
que eu vou chamar de equação 2. Então é só trabalhar com essas duas equações e resolve. Então vamos montar um sisteminha dessas duas equações, ó. Aqui é V', aqui é V', negativo. Vou montar o sistema então, hein? Vai ficar assim, ó, 10 igual a V' mais 2VB'. Aqui embaixo, 5 igual a VB' menos V'. Aqui eu tenho um sistema que o mais simples é resolver pelo método da adição. Soma a equação de cima com a equação de baixo. Se aqui é V' e aqui é menos V', cancelamos. Então sobrou 10 mais 5, 15, igual 2VB' mais VB', 3VB'. Conclusão, VB' igual, passo o 3 para cá dividindo, 5 metros por segundo é a velocidade de B após o choque. Agora vamos descobrir qual é a velocidade de A. Aí você pode substituir na equação 1 ou na equação 2. Vou na equação 2. Então vai ficar 5 igual a VB' menos V'. VB' nós sabemos que vale 5. Então vai ficar 5 igual a 5 menos V'. Conclusão, passa para cá e para lá, vai dar 0. Ou seja, após o choque, o corpo B, que tinha velocidade de 10 metros por segundo, fica parado, ó. Aqui, ó. E o corpo A, ou melhor, desculpem, o corpo A fica parado e o corpo B fica se movendo com velocidade de 5 metros por segundo. Mas para onde o B vai se mover? Vejam que a velocidade de B deu positiva. Se eu considerei o sentido para a direita positivo, B está indo para lá. Beleza? Então isso foi o que eu queria falar sobre choque mecânico. Fizemos 2 exemplos aí simples para aplicar aquilo que nós aprendemos. Então não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Valeu, galera!